Bom dia, meninas. Bom dia, Fernanda, Ivane. Bom dia, professora. Tudo bom? Como foi as férias? Cansativa com bebê. Oh, tá de quantos meses pro bebê? Tá bem, graças a Deus. Mas tem quantos meses? 7 já. Ainda é pouco, 7 meses. Passar rápido. Verdade. Um dia já estão engatinhando? Não, só rolando, querendo cair. Que um dia já vai estar andando. Aí Não, começa a descansar um pouquinho. ela diz. Um pouquinho, não Ah, é tá. muito. Dá para tomar banho, dá para ir ao banheiro mais Ah, é tranquilo. verdade. Dá pra lavar o cabelo. Um bebê no colo é difícil, né? Igual um C. Torta de tanto carregar. Bom, então vamos lá. Eu vou ministrar para vocês nesse semestre a disciplina Psicologia Jurídica. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o nosso plano de ensino, o formato de trabalho da disciplina, da forma que nós iremos trabalhar nesse semestre. Então, isso que eu já falei. Bom, vamos lá, iniciando pela ementa da disciplina de Psicologia Jurídica. Nós vamos iniciar falando sobre definição, o que é a psicologia jurídica, qual o objetivo da psicologia jurídica. Vamos conhecer os diversos campos de atuação, onde é que nós temos os psicólogos jurídicos atuando, a relação da psicologia jurídica com as outras áreas da psicologia jurídica, nós vamos entender a sua importância, né? Então, às vezes a gente acha que psicologia jurídica é somente para atuar no tribunal, mas vai muito além disso, né? Mesmo a gente trabalhando dentro de uma unidade de saúde, dentro de um consultório, nós vamos precisar dos conhecimentos que a psicologia jurídica nos proporciona, ok? Vamos falar também das relações da psicologia jurídica e a interseção com outras profissões, né, que necessitam do trabalho do psicólogo jurídico para a sua atuação, como a área do direito, né, uma das áreas que mais tem aí essa necessidade do trabalho do psicólogo jurídico para tomar suas decisões. Vamos falar dos formatos de intervenção, as relações intersubjetivas entre o indivíduo, a família e a lei, as motivações psicológicas para o ato delituoso. Então, a gente vai entender de onde é que vem, né, o que pode proporcionar uma pessoa entrar na área do delito. Então, a gente vai compreender a partir da teoria, tá? Representação psicológica do ato delituoso e das penas, e as análises das tentativas de tratamento e a reinserção social do sujeito infrator. Então, essa é a ementa da nossa disciplina, onde a gente vai estar desdobrando aí nos diversos assuntos que nós vamos discutir ao longo do semestre. Como proposta, né, o objetivo é justamente desenvolver aí as habilidades dos nossos acadêmicos para conhecer a psicologia jurídica e poder, então, atuar dentro da área ou nas outras áreas que tem aí a interseção com a psicologia jurídica. Apresentando, então, os principais conceitos e a relação da psicologia com as outras profissões. A área da psicologia jurídica é uma área relativamente nova, né? A gente tem ela formatada dentro do campo da psicologia enquanto área de atuação tem 21 anos, vai estar fazendo agora esse ano. Ela foi promulgada no ano de 2000, né, pelo Conselho Federal, que instituiu enquanto campo de atuação, mas ela já vem sendo
de uma forma não regular, né, não reconhecida, podemos assim dizer, pelo Conselho, desde o seu início, tá? Mas foi em 2000 que passamos a ter oficialmente como uma área da psicologia. É uma área em ascensão, tem crescido bastante nos últimos anos, devido justamente a essa importância que é o campo da área jurídica, e seus diversos locais de atuação têm se ampliado, né? Então, no passado tínhamos muito poucos psicólogos jurídicos e muitos poucos locais de atuação, mas hoje a gente já tem aí um campo bem mais diverso dos psicólogos atuando dentro da área jurídica. Então, quanto metodologia, a gente vai trabalhar aqui esse formato online novamente esse semestre, mas quem quiser vir pessoalmente também pode vir, tá? Vamos trabalhar na primeira verificação com um seminário, onde a gente vai dividir em diversos assuntos, diversas áreas de atuação, vai valer a pontuação de 3 pontos, mais a nossa prova objetiva, né? Nesse formato online, vocês lembram que a gente não está com questões subjetivas, somente as questões objetivas. E na segunda verificação, novamente, nós temos a nossa prova com as questões objetivas e o nosso trabalho valendo 3 pontos. O trabalho da segunda verificação já vai ser a elaboração de um laudo, de uma avaliação psicológica no contexto jurídico, tá? Então, para a segunda verificação, a gente vai falar sobre o processo de elaboração de documentos dentro da área jurídica e vamos fazer uma simulação de uma avaliação psicológica dentro do contexto jurídico, tá? Então, vai ser esse formato que nós vamos desenvolver aí, tanto a nossa primeira verificação quanto a segunda verificação. Alguma dúvida, gente, aqui? Tá tranquilo? Não? Por enquanto tá tranquilo, né? Ainda não começou. Só começou, né? Bom, essa aqui é a nossa bibliografia básica que nós vamos utilizar. Em especial, esse primeiro livro é o livro que nós mais vamos utilizar, o Psicologia Jurídica no Brasil. Então, a gente vai fazer agora uma atividade. Eu queria que vocês colocassem aí no chat, quem não quiser falar, e quem quiser falar não precisa escrever. O que você entende por psicologia jurídica, tá? O que você sabe, né, sobre a psicologia jurídica, o que você já ouviu falar, onde é que atua o psicólogo jurídico, e se essa área te interessa, tá? Então, dê uma pensada aí e vão colocando aí no chat para a gente fazer a discussão sobre essa perguntinha. Bom dia, seja bem-vinda. Tudo ótimo, você. Essa atividadezinha já, 7h30. Já começamos. Como é? Por quê?
Tá doente. Ela vai para tua casa? Vai morar contigo. Sei como é. Sei como é. Nossa. Não é uma. É a demência, né? Não é que ela faça com intenção, é que tu acha que é com intenção. É, psicologia jurídica. Então, hã? Dá, tu dá tchau aqui, eles vêm. Olha, tem uma colega que veio, pode ir. Veio aqui, ela quer dar um tchau para vocês aí. Calma aí, deixa eu só abrir que eu tinha fechado aqui a câmera. Vocês estão vendo ela? Não, eu não estou vendo, não. Espera lá. Bom dia, turma. Realmente não está aparecendo a câmera, peraí, deixa eu ver. E me vendo, vocês estão? Não estão me vendo. Não, professora. Tá todo mundo sumido, até eu. Pera lá. Não sei, foi. É a Olga que apareceu aí? É, a Olga, deu para ver? Não, a voz mesmo. Ah, foi a voz. Não sei, a câmera está ligada. Não sei por que eu não estou aparecendo. Tá tudo escuro, agora que eu estou vendo. E o slide está aparecendo para vocês? O slide está aparecendo. Tá preto aqui mesmo, a parte da câmera. Não sei o que. A câmera não tá. Tá preto. Não sei o que é. Tá ligado. É. Todas as salas tá bem equipada.
Oi? De matéria antes eu fiz a apresentação do plano de ensino. Aí eu coloquei nos slides. Mas de assunto. Hã? Essa perguntinha aí. O que você entende por psicologia jurídica? Né? O que você já ouviu falar? O que você sabe sobre o campo de atuação? Onde é que atua o psicólogo jurídico? E se te interessa essa área? Você tá... Oi? Mas é a área que mais chama atenção, né? Menina, agora que eu vi que tu chegou e tu sem voz. Uhum. Uhum. Parte do? Não entendi. Big Brother. Eu não estou acompanhando, eu não sei. Eu não estou acompanhando. Vamos lá. A Fernanda, ela colocou assim: tenho interesse nessa área, mas conheço pouco. Sei que psicólogo jurídico pode atuar no campo do direito, mais especificamente na área criminal, eu acho. A Giovana, entendo pouca coisa, mas quero conhecer mais. Teve um aqui que não aparece o nome, só aparece a iPhone, colocou: eu pensava que psicologia jurídica só atuava nos tribunais. Não sei muito bem, mas em palestras que já fui, pude perceber que ela é uma psicologia que trabalha acerca dos crimes, investiga, entrevista e não tem interesse ainda. A Giovana, quando estagiei no... deu uma continuidade. Quando estagiei no CREAS, o juiz estava contratando um perito psicólogo e foi aí que eu descobri que a psicologia jurídica é uma das áreas que melhor paga. Será? Aí a Fernanda, ainda tem diferença entre perito e assistente. Muito bem, isso aqui a Fernanda já está por dentro. E ainda tem o forense. Será que tem mesmo forense? Vamos lá. Sou eu, o iPhone, mas qual é o teu nome, iPhone? Quem é? Karina? Ah, tá. Muito bem. É Agora Amanda. Amanda. Por que agora mudou, né? Ah, tá, agora sim. O Matheus colocou, trabalha com crianças em casos graves com familiares e não tem interesse. Muito bem.
Vamos lá. A área jurídica, nós temos diversos campos de atuações, nós vamos ver cada um deles aqui. É uma área que é muito conhecida, né? Por exemplo, a gente vai assistir um filme, normalmente, né, um filme de policial, um filme que tem alguma cena de crime, normalmente se associa, né, a questão do psicólogo nos processos de investigação, de tentar descobrir, né, o que motivou aquela pessoa a cometer aquele crime, né, ou de estar tentando enquadrá-la dentro de um transtorno por ela ter cometido aquele ato delituoso, né? Então, a psicologia jurídica, na verdade, ela surgiu sim a partir deste campo de atuação, o campo da avaliação psicológica dentro desta área, só que isso já vem se modificando, né? Hoje nós tivemos aí diversas mudanças dentro do campo da psicologia e psicologia jurídica, e nossa atuação hoje não é somente fazer avaliações. A gente hoje está muito mais numa perspectiva de trabalhar com a reintegração, com a reinserção social, que é muito mais o nosso papel, né? Trabalhar para que essa pessoa tem aí um resgate, né? Então, a gente sai mais daquela figura que a psicologia jurídica ficou conhecida, que é de diagnosticar, que é de segregar, para essa postura que realmente é uma postura da psicologia, tá? Da reinserção. E aí, mas tenham calma que a gente vai ver cada uma dessas áreas bem tranquilos. Então, é um campo em expansão, ela também é conhecida como psicologia forense, como alguém colocou aí. Na verdade, a gente acha que tem uma diferença entre psicologia jurídica e psicologia forense, até tem, tá? Mas aqui no Brasil, a psicologia forense, ela está contida dentro da psicologia jurídica. Na verdade, nós aqui, o nome que a gente utiliza é psicologia jurídica, tá? Psicologia forense é muito mais uma nomenclatura utilizada nos Estados Unidos, né, onde é feita a psicologia jurídica como um campo de atuação, tá? E aqui no Brasil ela está contida, né, dentro da psicologia jurídica, que envolve todas as nossas áreas de atuação. Então, quando a gente fala em psicologia jurídica, em psicologia forense, é justamente, né, essa área onde a gente está conhecida dentro dos processos de crimes, né, dentro dos processos de tribunais, ok? Mas, como eu falei, não é uma área aqui no Brasil, a gente não utiliza esse termo psicologia forense, embora alguns autores o utilizem, mas o correto, o que está dentro do nosso Conselho Federal de Psicologia enquanto área de atuação é psicologia jurídica. E dentro da psicologia jurídica nós temos, então, todas as áreas, todos os campos de atuação. Então, o foco, né, tem sido a importância das decisões judiciais que incidem, né, essa importância do psicólogo jurídico para estar auxiliando esse juiz na tomada de decisão, né? Então, o psicólogo ele está ali justamente para auxiliar em questões que o juiz tenha dúvidas e que ele precisa, então, de um esclarecimento à luz da psicologia. É uma área que a gente precisa ter muito zelo e cuidado, né? A gente vai estar lidando ali com uma vida, né? Que se a gente não fizer o nosso trabalho bem feito, a gente pode estar acabando com a vida de uma pessoa, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, não só na psicologia jurídica, em todas as áreas, mas aí a gente reforça a importância do nosso saber, né? De estar sempre atualizado, de saber ter a técnica adequada para os diversos campos que a gente atua, ok? Então, a psicologia jurídica, ela é uma especialidade, como eu falei, recente, enquanto reconhecimento pelo nosso Conselho Federal de Psicologia. Foi reconhecido pela resolução
14/00, foi assinada em 2000, né, 22 de dezembro de 2000. Então, esse ano vai fazer aí 21 anos de área de atuação. Então, o termo forense corresponde ao que é relativo ao fórum judicial, relativo aos tribunais. Então, de acordo com o dicionário, a palavra jurídica, ela está ali pertencente, né, ao conceito de direito, tá? Então, a gente já associa, né, psicologia jurídica, meio jurídico está ali nessa relação com a área do direito. Na verdade, surgiu com a necessidade, né, dos profissionais, dos operadores de direito, de ter aí esse auxílio da psicologia nas suas tomadas de decisões. Então, a palavra jurídica torna-se mais abrangente por se referir ao procedimento ocorrido nos tribunais, bem como aqueles que são frutos da decisão judicial, ou ainda aqueles que são de interesse do jurídico ou do direito. Tá? Então, por isso que se utiliza esse termo, né, aqui no Brasil, psicologia jurídica, que abrange o nosso trabalho não só dentro de um tribunal, mas de todas as áreas, no sistema carcerário, dentro da questão de trabalhar com os abrigos, com adolescentes infratores, né? Ou seja, é um campo aí bem diversificado, bem amplo de atuação. Segundo Castro, 2005, percebe-se que a psicologia jurídica ela nasceu, né, dentro da psicologia clínica e mais especificamente no campo da avaliação psicológica. Tá? Então, esse foi o início da psicologia jurídica. E ainda hoje, se a gente fala em psicologia jurídica, a população em geral, o senso comum, ele só associa ou associa muito mais o trabalho do psicólogo jurídico como aquele que vai avaliar, né, se essa pessoa cometeu um crime, né, o que aconteceu para essa pessoa ter cometido o ato delituoso. É como se a psicologia tivesse a resposta e a psicologia fosse aquele que fosse decidir, né, pela vida daquela pessoa que está em julgamento. Mas esse não é o nosso trabalho, tá? E aí a gente vai ver ao longo dos nossas discussões, né, que o nosso trabalho não é segregar, tá? Então, apesar da gente ter nascido, né, dentro desse campo de atuação, mas a gente não trabalha hoje mais nessa perspectiva de estar dando somente um parecer, né, e estar dizendo se essa pessoa cometeu ou não o crime, tá? E é importante também entender que nós, né, não decidimos nada, né? Quem decide é o juiz, tá? O nosso trabalho vai se limitar a responder aos quesitos que o juiz está ali perguntando, né? Então, dentro do nosso processo avaliativo, a gente vai tentar responder aquilo que o juiz elabora enquanto quesitos, ou seja, enquanto questões, mas o processo de decidir, de sentenciar, não é nosso, não passa por nós, passa somente pelo campo do direito, tá? Deixa eu trocar aqui de slide. Até aqui, gente, alguma pergunta? Não.
Bom, então, dando continuidade, agora nós vamos falar da história da psicologia jurídica no Brasil. Então, a gente vai aprofundar sobre esse nascimento. Ixi, apagou, foi tudo. Então, não existe um marco definido, né? Como foi que surgiu, desde quando surgiu, né? A gente fala que a área da psicologia jurídica, ela surgiu junto com a psicologia, tá? Então, ela foi sendo requisitado dentro dos locais de uma forma informal, né? Então, o nosso trabalho normalmente ocorria por uma necessidade dentro do campo que foi aparecendo e o psicólogo começou a atuar dentro dessa área jurídica, mas não ainda sistematizado enquanto área como foi a psicologia clínica no seu início, né? Ela foi acontecendo, tá? E na partir de 2000, então, que ela realmente foi reconhecida, né, ali enquanto um campo de atuação. Então, a partir da sua vinculação ao método científico, várias correntes teóricas foram sendo desenvolvidas, possibilitando aí o conhecimento, a exploração do comportamento humano nos seus diversos aspectos, né, e que permitiu nessa interlocução da psicologia com a área do direito, né? Então, em que área, né? Mas como é que ocorreu essa articulação dentro da área do direito? Como foi que surgiu, né? Então, quando a gente vai para a literatura, né, os primeiros trabalhos que nós temos, né, que ocorreram foi dentro da esfera criminal, como nós falamos ainda há pouco, nessa necessidade avaliativa, tá? Principalmente com relação aos crimes, né? Fomos muito requisitados para que pudéssemos dar ali uma avaliação, um parecer sobre aquelas pessoas, sobre os adultos que cometeram crimes, sobre os adolescentes infratores com a lei. Esses foram os nossos primeiros trabalhos, né? E ainda quando a gente fala em psicologia jurídica, ainda é a área que todo mundo conhece o psicólogo jurídico, a atuação dentro dos tribunais, a atuação dentro dessa área criminal. Então, a psicologia, no seu início, fazia uso de psicodiagnóstico, que eram considerados como instrumentos objetivos, né, que fornecia ali dados concretos, né, uma comprovação ali para o juiz, uma comprovação, uma orientação ali para o operador de direito, tá? Então, foi a partir daí, né, que nós temos o nosso início, né? Então, a gente utilizava, sobretudo, os testes psicológicos, trabalhando nessa questão de avaliação. Nós éramos chamados, inclusive, de testólogos, né? Porque a gente trabalhava fazendo exames e avaliações, né? Se limitava a exatamente isso, a testagem, tá? A fazer aplicação de testes. Então, somos conhecidos pela perícia, né? Então, ainda é uma área de atuação. Nós temos o psicólogo perito, que nós vamos ter uma aula exclusiva para falar sobre o psicólogo perito, o psicólogo assistente, que eu acho que foi a Amanda ou a Fernanda, não lembro, que já sabe também que nós temos aí duas áreas de atuação, e alguém comentou que o psicólogo perito é um dos que mais ganham, né? Ganha muito bem. E é verdade, ganha bem, tá? Mas também tem que ter aí um longo caminho até ser um psicólogo perito. Nós vamos conhecer toda a trajetória que a gente vai precisar percorrer se desejarmos ser um psicólogo perito. A perícia está dentro da área jurídica? Sim, dentro da área jurídica. Nós dentro do campo jurídico, nós temos duas áreas de atuação. Duas não, diversas, né? Mas quando a gente fala de perícia, nós temos o psicólogo perito, que é uma área exclusiva, que a gente vai fazer perícia, tá? Então, a gente vai fazer avaliações para dar subsídios ao juiz
para tomar as suas decisões. Então, digamos, uma pessoa está sendo ali condenada por abuso sexual. Pode ser que o juiz solicite uma avaliação, né, sobre essa pessoa, tanto essa criança, esse adolescente que sofreu o abuso sexual, sobre essa pessoa que cometeu. E aí o psicólogo ele vai entrar para fazer esse trabalho de perícia, tá? Mas o nosso trabalho não é dizer, ele tem que ficar preso, ele cometeu... Não, o nosso trabalho vai se ater a fazer a avaliação que for solicitada, é a avaliação psicológica, que aí a gente, dentro do campo jurídico, a gente usa o termo perícia psicológica, tá? Então, é uma avaliação de condições psicológicas com a finalidade de responder aos quesitos formulados pelos operadores de direito, que são justamente, então, fazer uma atividade avaliativa para dar aí subsídios para que o juiz possa tomar as suas decisões. E aí a gente começa a utilizar os termos que são diferentes, né? Então, em vez de avaliação, a gente fala perícia, a gente utiliza o nome operador de direito. Quando vocês escutarem essa palavra operador de direito, a gente está falando do juiz, né? Dessa pessoa que trabalha ali dentro e que vai precisar do nosso trabalho. Quando a gente fala em quesitos, a gente está falando questões, só que a gente não usa o termo questões, perguntas, né? Dentro da área jurídica, o termo correto é quesitos. Mas quando vocês escutarem essa palavrinha, entendam que é a mesma coisa de perguntas, né? São perguntas formuladas pelo juiz que precisam ser respondidas dentro do nosso processo avaliativo. E aí o nome utilizado é perícia. Então, dentro desse contexto, surge, no final do século XIX, a psicologia do testemunho, tá? Então, a psicologia do testemunho foi uma das áreas que iniciamos aí o nosso trabalho, o nosso campo de atuação, onde o objetivo dela era fazer a avaliação da veracidade de relatos dos acusados e das testemunhas, tá? Para saber se aqueles que estavam sendo acusados e aquelas testemunhas estavam falando a verdade, né? Então, se a gente vai assistir hoje filmes, a gente ainda vê, né, o psicólogo sendo conhecido justamente para isso, tá? Sendo que o processo, né, da nossa avaliação é levando em consideração aí os processos internos que influenciam na veracidade desse relato, como a memória, a percepção, né? Então, a gente tem aí todos os nossos estudos dentro dessa área que vai auxiliar, sim, o operador de direito a tomar as suas decisões a partir de respostas mais objetivas, de respostas mais concretas sobre aquilo que está sendo perguntado. Quais são, então, as contribuições da psicologia, né, dentro desse contexto, dentro dessa discussão, dentro dessa temática aí dos operadores do direito dentro da psicologia do testemunho? São os estudos acerca dos sistemas de interrogatório, os fatos delitivos, a detecção de falsos testemunhos, as falsas memórias, que nós vamos estudar bem profundo, o que são as falsas memórias, que são processos que afetam justamente a nossa memória, não é que a pessoa está mentindo, tá? São os processos, normalmente, que ocorrem nas crianças, nos idosos, e nas pessoas de baixa escolaridade, são as pessoas mais propensas a terem falsas memórias, né? Então, por exemplo, uma criança, né, tem-se aí os estudos que a forma com que às vezes eram feitos os interrogatórios, né, o fato da gente fazer uma pergunta
diversas vezes sobre aquilo e de nós falarmos, né? Ah, fulano estava usando tal coisa, aquela criança começa a colocar aquilo que está sendo dito para ela como algo que realmente aconteceu, né? Então, vai sendo colocadas memórias dentro dela que ela não vivenciou, mas só pelo fato de falar sobre aquilo, ou a forma com que se pergunta sobre aquilo, de se colocar as falsas memórias. A gente vai ter uma aula só sobre isso, né? Só para a gente compreender que isso são estudos, tá? As amnésias simuladas, né? Isso aqui também dizer que esqueceu, né? Tem aí os estudos, né? Tentando responder, né? Se é uma amnésia mesmo, se é uma amnésia simulada, os processos de testemunhos de criança. Então, assim, a nossa contribuição ela é bem grande, né? A gente consegue, dentro da psicologia jurídica, responder a muitas questões. Viu, Olga? Uhum. Bom, na década de 70, 80, a gente tem aí os primeiros registros, né, de trabalhos dos psicólogos em instituições de justiça, tá, do Brasil. Nos anos 80, nós fomos... nosso trabalho ele aumentou muito a nossa demanda, né, principalmente dentro da área dos direitos humanos, né, a gente começou a ter aí uma inserção muito grande dos psicólogos, né, justamente porque passou a ser um item da nossa Constituição brasileira, quando a gente teve aí a promulgação da nossa Constituição. Então, os trabalhos dos psicólogos eles começaram a ganhar força, né? Então a gente vê que foi um processo evolutivo, tá? Nasceu lá em 60 junto com a psicologia no Brasil, né? E aí a gente foi vendo a partir dos anos 70, dos anos 80, uma grande intensificação dentro dos sistemas de justiça, a partir da nossa Constituição dentro da área dos direitos humanos. Em 1985, nós tivemos o primeiro concurso público em São Paulo, que começou a ter o psicólogo dentro da área jurídica, né, dentro dos tribunais, concursado. E na década de 80, os psicólogos, então, começaram a ter aí a sua luta para a criação do cargo junto ao Poder Judiciário. Em 2000, foi reconhecido pelo nosso conselho enquanto área de atuação. Essas pessoas que já estavam atuando na prática puderam ter o título de especialista apenas comprovando a prática de atuação, né, dentro da área e fazendo a prova de títulos para ganhar esse título. E aí a gente, então, também passamos a ter uma área, né, reconhecida dentro do nosso conselho. Atualmente, o que nós temos? Né? O psicólogo ele utiliza estratégias de avaliação psicológica, né, com objetivos bem definidos, encontrar respostas para a solução de problemas. Né? Então, a partir desses quesitos elaborados ali pelo operador de direito. Entendi. Fala só um pouquinho mais alto que a máscara. Sim. Uhum. A Olga está perguntando aqui, gente, sobre a abordagem, né, que pode trabalhar dentro da área jurídica. Na verdade, todas, né? Nós somos psicólogos, então, independente de abordagem, a gente atua em qualquer área. Mas os psicólogos que a gente mais vê, que se interessam pela área da psicologia jurídica, são os psicanalistas, tá?
Mas qualquer psicólogo, se ele se interessar pela área, ele vai desenvolver o seu trabalho dentro da área, independente de abordagem, tá? Porque nós saímos aqui psicólogos, né? Não é a abordagem que vai definir a nossa área de atuação. A abordagem, ela nos auxilia para a minha forma de intervenção dentro daquele contexto que eu vou trabalhar, né? Independente se é clínica, se é jurídica, vai influenciar na minha forma de ver aquele sujeito, né? O que eu enxergo, como é que eu vou atuar, como é que eu vou intervir, é pela minha abordagem. Mas as técnicas é da psicologia, tá? Então, depende de abordagem. Mas os que a gente mais vê que se interessam pela área jurídica são os psicólogos psicanalistas. Hã? Não, é os psicanalistas. Uhum. Qual é a tua abordagem psicanalista? Não, tem muito psicanalista dentro da área jurídica. Muitos estudos dos psicanalistas. Uhum. Mas essa questão aí da avaliação, né? Assim, se tu vais. A gente tem. Nós psicólogos ainda precisamos evoluir e melhorar muito, né? Se tu vais com um psicólogo, psicanalista, em geral ele diz assim: não aplica o teste. Vai para um psicólogo psicanalista, em geral, né? Não trabalho com teste. Aí tu vai ler os testes, a maioria dos nossos testes foi basados dentro da literatura psicanalítica. Exato, né? Então, assim, é uma incongruência que a gente vê, né? Então, esse relato que tu falou aí, eu vejo mais essa parte de aplicação de testes com os psicólogos da comportamental. A gente vê realmente porque o psicólogo comportamental, eles têm muito essa visão mais objetiva das situações, né? Mas se tu vai ler os testes, a maioria dos embasamentos dos testes é dentro da literatura da psicanálise. Mas tu vai com o psicanalista, em geral, eles não trabalham com teste. Uhum. 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 Aí eu volto a frisar. Não é a área, não é a abordagem que se encaixa melhor dentro de trabalhar com avaliação psicológica. Todos nós, psicólogos, se eu me interesso por isso, eu estudar. Não é a abordagem que é melhor ou não para trabalhar com o teste. Vai do profissional. É, mas aí vai de mim, profissional, me debruçar sobre essa teoria, né? Se eu quero trabalhar com avaliação psicológica, eu preciso estudar os diversos teóricos, né? Eu vou estudar sobre testes, né? Então, isso independe de abordagem, né? Isso vai do nosso fazer enquanto psicólogo, né? E é uma área, gente, que a maioria dos psicólogos não gostam de trabalhar com avaliação psicológica, acha trabalhoso e realmente dá trabalho, né? Algumas pessoas, alguns psicólogos acham que é um trabalho muito
operacional, né? Ficar contando, ficar aplicando, né? Mas faz parte do nosso fazer, é uma área importantíssima, independente de se eu estou numa clínica, se eu estou numa organização, se eu estou numa escola, se eu estou no jurídico, o que a população, o que os nossos clientes querem de nós? Uma avaliação. Então, é uma área importantíssima, independente da área que eu vá atuar, eu preciso ter domínio, né, para estar dando respostas concretas a esse meu cliente que me procura para uma resposta concreta, né? Então, a gente tem muitas discussões, né, a respeito do nosso trabalho, justamente por às vezes a gente não dá respostas concretas e a gente realmente precisa, né, ter o domínio de avaliação dos testes para que a gente consiga dar ali respostas com segurança, né? Não fazer uma avaliação onde a gente não responda o que está sendo perguntado, né? Deixa as coisas muito soltas, né? Isso cai muito em descrédito na nossa profissão, trazendo muita insegurança naquele que procura pelo nosso serviço, né? Então, a gente teve aí uma grande reformulação dentro dessa área de elaboração dos nossos documentos, justamente tentando diminuir cada vez mais, né, avaliações que não respondiam nada, né, que não davam respostas concretas, né, e agora a gente tem, desde o 2019, né, a gente teve aí uma grande mudança justamente para que a gente consiga fazer documentos mais concisos nas nossas respostas. Hã? Bom, então, a testagem ela pode ser um passo importante dentro do processo, mas apenas um dos recursos da avaliação, né? Uma avaliação psicológica ela não se resume à aplicação de testes. A gente tem aí vários processos que a gente precisa fazer além de aplicar o teste. Então, o histórico da psicologia jurídica ela vem mostrar aí essa aproximação da psicologia com o direito, como nós falamos, ligada a essa área criminal, aos direitos da criança, aos direitos do adolescente, e a importância dada à avaliação psicológica, de onde a gente iniciou e de onde a gente ainda tem uma grande demanda dos psicólogos para trabalhar com isso. Nos últimos 10 anos, a demanda do psicólogo na área jurídica foi surgindo em outras áreas, como a área da família, a área do direito do trabalho, são áreas que têm crescido, né? Por exemplo, dentro da área da família, lidar com os processos de adoção, com os processos de divórcio, dentro do direito do trabalho, pessoas que adoecem no trabalho e começam a entrar com processo contra as empresas, né? Então, a parte do adoecimento do trabalho também, né, tem exigido ali muito trabalho dos psicólogos peritos, tá? Então, além desses campos, outras possibilidades de participação do psicólogo em questões judiciais vêm aparecendo, né? São áreas de atuação que coexistem, buscando aí atender a propósitos diferenciados, né? Mas também que se complementam, tá? Bom dia. Uhum.
Uhum. Problemas psicológicos. Uhum. Como uma justificativa, né? A Olga colocou aqui, gente, a questão que tem aumentado cada vez mais, né? As pessoas, às vezes, de xingar, né? Bater no outro, ter comportamentos inadequados e depois vir com a justificativa que tem problemas psicológicos, e aí vai com processos, né? Tem bastante, há bastante tempo, né? E tá aí uma das coisas, né, que nós somos requisitados, né? A pessoa fez isso porque ela tem um transtorno, ela estava num momento de surto ou não, né? É um grande desafio, né? A nossa habilidade aí de poder fazer a perícia, poder fazer a avaliação e poder responder alguns quesitos que o juiz vai perguntar, né? E também aí a grande importância, né, do nosso saber, do nosso conhecimento, para que a gente também não venha prejudicar uma pessoa por uma avaliação, um parecer, uma perícia inadequada que a gente venha fazer, né? Então, a psicologia jurídica corresponde aí a toda a aplicação do saber psicológico dentro dessas questões, dentro da área do direito, tá? Então, toda e qualquer prática da psicologia relacionada às práticas jurídicas, nós nomeamos como psicologia jurídica, tá? É a nomenclatura que a gente utiliza aqui no Brasil. Quais são as atividades e os campos de atuação do psicólogo jurídico, né? Confecção de laudos, pareceres, relatórios, recomendações de solução para conflitos, né? E várias outras, tá? A gente vai ver as diversas atividades e as diversas áreas onde a gente atua. Então, o psicólogo jurídico, ele ultrapassa aí uma atividade do cunho meramente avaliativo e de subsídio aos magistrados, né? Apesar, né, como eu falei, que a gente nasceu desta necessidade avaliativa, hoje o nosso trabalho não se limita a ser psicólogo perito, tá? Ainda tem, né? É uma das maiores demandas que nós temos dentro da psicologia jurídica, mas a gente tem diversas outras áreas que a gente também desenvolve aí o nosso trabalho, tá? É importante que a gente saia já dentro da nossa aula de hoje que psicólogo não decide, né? Quem faz a decisão, né, sobre o que está sendo julgado ali é o juiz. Nosso trabalho é fazer o processo de perícia e responder aos quesitos que o juiz está perguntando, tá? Então, ele conclui, né, a partir dos dados levantados, mediante a avaliação, e pode, desse modo, sugerir ou indicar possibilidades de solução das questões apresentadas pelo litígio judicial. Mas o fato da gente sugerir ou indicar não é decidir. Quem vai sentenciar é o juiz, tá? Os campos de atuação, onde normalmente a gente, mais frequentemente nós estamos atuando, é dentro do direito de família, tá? Como eu falei, os processos de adoção, os processos de guarda, os processos de separação, dentro do direito da criança e do adolescente, onde a gente trabalha muito com a parte do jovem infrator, abuso sexual, dentro do direito civil, direito penal a partir de crimes, né? Direito civil, separações, direito do trabalho, os processos trabalhistas de adoecimento psicológico relacionados ao trabalho, tá? Então, essas são as áreas que mais nós temos aí. Direito da família e direito da criança e do adolescente está contido, né, dentro do direito civil, mas normalmente a gente separa, tá? Direito de família, como eu falei, a partir de
de guarda e processo de adoção, direito da criança a abuso sexual e a parte de jovens infratores, mas os dois estão dentro do direito civil, que também entra aí processos de separação e várias outras questões, tá? Como na prática as ações são ajuizadas em varas diferenciadas, optamos por fazer essa divisão também didaticamente, tá? Então, por exemplo, se é um processo de adoção, a vara tem uma vara específica, né? Se é um processo de abuso sexual, tem uma vara específica só para trabalhar da infância e da juventude, né? E por aí vai, tá? Então, cada local tem a vara especialista, dependendo do tipo de caso, dependendo da clientela. Então, por isso que a gente divide didaticamente, né? Quando a gente vai falar dentro das áreas de atuação, divide aí o direito de família, o direito da criança, mas a gente sabe que todos os dois pertencem ao direito civil, ok? Então, nos processos de separação de cunho litigioso, o psicólogo pode operar como um mediador, né? Nos casos em que os litigantes se dispõem a tentar um acordo. A gente vai falar sobre os processos de mediação, que é uma das possibilidades também de atuação do psicólogo jurídico. O que é o mediador? É tentar fazer com que aquelas pessoas que estão em litígio e não estão conseguindo fazer acordo, por exemplo, consigam, através de um processo de mediação, conversar e, quem sabe, fazer um acordo e, quem sabe, não precisar dar continuidade ao processo. Através do processo de mediação, já consegue ali resolver o litígio. É uma das possibilidades que nós temos também de atuação. Uhum. Na verdade, quando a gente for ver o processo de mediação, todas as pessoas de nível superior que fazem o curso de mediador podem ser mediadores, não é só o psicólogo, né? Então, o assistente social, o direito, né? Então, a gente vai ver tudo isso, né? É uma formação específica que se tem pelos tribunais, precisamos ter o nível superior, né? Mas aí é uma possibilidade também. Eu posso ser um psicólogo atuando dentro de processos de mediação, tá? Mas não é exclusivo do psicólogo. É que a gente tinha, inclusive, um quadro no Fantástico, né? Não sei se chegou a assistir, faz muitos anos de mediação. Não, aí não é o juiz, é o mediador que trabalha lá dentro, que pode ser uma pessoa do direito, pode ser um psicólogo. Uhum. Outras funções, pode. Inclusive psicólogo. Ou realizar uma avaliação de uma das partes ou do casal, podendo, então, o psicólogo sugerir encaminhamento psicológico, psiquiátrico, né? Então, aqui, dentro da área jurídica, assim como dentro da área clínica e qualquer outra área que a gente atue, né? A gente também pode sugerir, encaminhar, né? Dentro do nosso processo de avaliação, se ao final do processo eu identificar que aquela pessoa precise de algum encaminhamento específico, a gente vai estar sugerindo ali, tá? Mas ficando da responsabilidade daquele que recebeu a sugestão fazer ou não, né? Não é a nossa responsabilidade dizer que é obrigado, né? Nós vamos sugerir e encaminhar. A responsabilidade é daquele que recebe ir fazer ou não, tá? Bom, deixa eu ver
aqui, onde a gente para. Vamos até aqui. Nos processos de separação e divórcio, a gente também atua dentro dos processos de partilha de bens, de guarda de filhos, de estabelecimento de pensão alimentícia, de direito a visitas, tá? Aí entendendo que, eu vou dizer se essa criança tem direito, se esse pai tem direito ou não visitar o seu filho, de quanto... Não, isso quem vai fazer o direito é o juiz, né? Mas dentro do meu processo de avaliação, o juiz pode fazer algumas perguntas para que ele decida se aquela pessoa, se aquele pai, se aquele genitor vai ter o direito ou não de visitar, tá? Mas a minha avaliação, ela vai estar sendo uma avaliação psicológica, né? Uma perícia psicológica, responder questões referentes à psicologia para auxiliar o juiz a decidir, tá? Mas não somos nós que vamos dizer, tá? O que será feito ou não. Então, desse modo, né, seja a gente atuando como um avaliador, como um mediador, o psicólogo vai buscar os motivos que levaram, por exemplo, o casal ao litígio, os conflitos, né, que estão ali ainda impedindo que essas pessoas cheguem a um acordo, impedindo que elas se comuniquem, impedindo que elas conversem. A gente vai atuar justamente nessas questões internas e auxiliar nesse processo aí. Dentro dos processos de disputa de guarda, o juiz pode solicitar, por exemplo, uma perícia para que nós façamos ali uma avaliação de verificar qual dos genitores tem melhores condições de exercer ali o direito à paternidade, né, o direito de residir com aquela criança, por exemplo. Então, além dos nossos conhecimentos sobre avaliação, a gente precisa de conhecimentos profundos de psicopatologia, psicologia do desenvolvimento, psicodinâmica do casal, né? Precisamos entender dos assuntos atuais, né? Sobre as legislações que vão surgindo dentro da área do direito e que impactam dentro da área da psicologia, como guarda compartilhada, o que é uma guarda compartilhada, como ocorrem os processos de guarda, falsas acusações de abuso sexual, alienação parental e várias outras, né? A gente precisa estar acompanhando essas questões que são da área do direito, mas que estão ligados àquilo que nós vamos fazer avaliação. Então, eu preciso entender da legislação do jovem infrator, o ECA, eu preciso entender dos direitos da legislação dos direitos do idoso, dos direitos da criança, dos direitos humanos, porque nós vamos estar trabalhando com isso nos nossos processos de intervenção ou nos nossos processos de avaliação, tá? Pais colocam os interesses e a vaidade pessoal acima do sofrimento que uma disputa jurídica, né, pode acarretar, né? Isso pode ali trazer muitos prejuízos na vida dessa criança, na vida desse adolescente, né? E a gente vai precisar então atuar, né, nesses processos aí e auxiliar, por exemplo, nas decisões do juiz e também ajudar, né, a resolução daquele conflito ali, tá? A gente atua também dentro dos processos de regulamentação de visitas, né? Então, pode ter avaliações para esclarecer os conflitos por meio da compreensão da dinâmica familiar, como é que funciona essa família, né? E está, então, sugerindo ali medidas a serem adotadas. Ok? Alguma pergunta, gente? Tranquilo? Aí do outro lado? Então, perfeito. Então, na quinta-feira nós temos continuidade, nós vamos ter 2 encontros de psicologia jurídica, na segunda, aliás, na terça e na quinta. Então, na quinta-feira a gente vai falar sobre o psicólogo jurídico dentro do direito da criança e do adolescente. Tá bom? Então, beijo grande, boa semana para vocês.
e até quinta-feira. Até quinta, professor. Até quinta. Tchau. Eu vou